nós passamos a termos um respeito maior por Ele. Quando nós passamos a entender que Deus é tudo e nós não somos nada, nós entendemos que não somos capazes sem a presença dele nas nossas vidas. Aleluia. E eu queria começar falando sobre isso. O que é a soberania? Teologicamente falando, ela diz o seguinte: soberania significa o controle absoluto de Deus sobre tudo e todos. Deus está além e acima de qualquer coisa. Por isso eu comecei em Gênesis 1, que aí fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, quando se fala em soberania, se fala em primeiro. E aí nós estamos vendo que o texto em Gênesis 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Ele criou os céus e a terra, é porque Ele já existia. Porque Ele já existia. Então, Ele criou os céus e a terra. E, irmãos, quantas vezes nós temos questionado a posição da soberania de Deus, temos deixado de lado, temos não entendido a vontade de Deus, só porque falamos assim, como negamos, né? Deus não existe, Ele não é soberano. E aí eu queria convidar os irmãos que fossem lá no Salmo 103, 19, que vai mostrar que Ele é o Criador de tudo. Salmo 103, versículo 19. Ele estabeleceu o seu trono nos céus e do seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Nada acontece sem que Ele saiba. Essa homenagem que aconteceu aqui hoje, Ele já sabia que ia acontecer. Isso que estamos fazendo aqui, Ele já sabia. E se nós achamos que alguma coisa acontece sem Ele saber, nós somos meramente enganados. Vamos lá em Gênesis 14, 18. Hoje nós vamos rodar a nossa Bíblia hoje. Mostra que a soberania de Deus, que Ele é um Deus altíssimo. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá em Gênesis 17, 1, por favor. A soberania de Deus nos mostra que Ele é um Deus todo-poderoso. Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Sara, por favor, põe o slide para mim. O outro, por favor. Isso. Irmãos, Deus tem um plano. Quando nós pensamos em fazer, vamos montar uma empresa, uma companhia, nós vamos nos casar, nós vamos mudar de casa, nós precisamos fazer um projeto. A gente simplesmente não vai sair por acaso. Deus, na sabedoria dele, também tinha um plano
para a história do homem. Vamos lá em Efésios 1, de 9 a 12, para a gente poder entender este plano que Deus tem para a vida da gente. Efésios 1, versículos 9, 10, 11 e 12. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera a si mesmo. Olhem bem, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus sobre as nossas vidas. Qual a finalidade? Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Irmãos, você não está aqui por acaso. Você não veio aqui porque alguém te convidou por causa do café da manhã. Você não está aqui na igreja só para sentar e levantar e ir embora. Você tem um propósito. E esse propósito está nos planos de Deus para o louvor da glória dele. Irmãos, quantas vezes nós podemos ver que nós nos esquecemos disso? Ou nós não nos atinamos para essa preocupação de que nós temos um papel importante: louvar e exaltar o nosso Deus. E eu queria que nós pudéssemos estar esmiuçando um pouquinho esse plano de Deus, que a gente pudesse estar entendendo algumas coisas que estão envolvidas neste plano, para que a gente possa reconhecer e entender que precisamos de ter, de estar e de sentir e de mover os céus e a terra para entender a soberania de Deus. Não é fácil entender. Entender um Deus que deixa as coisas acontecerem. E muitas vezes, quando as coisas boas estão acontecendo na vida da gente, os filhos, hoje nós falamos muito de filhos, né? O filho nasce, ele cresce, faz faculdade, se torna, cria a família dele, mas muitas vezes no percurso tem alguns que morrem, alguns têm algum problema, e muitas vezes não é o sonho do pai, o sonho da mãe, ele não se realiza. E a gente fala, como é que, e Deus? Como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Muitas vezes, irmãos, nós temos olhado para dentro da gente, e o plano de Deus, ele é para o futuro, é amanhã. Nós temos olhado hoje, nós temos planejado, programado, pensado hoje, mas a gente não consegue entender que a soberania de Deus, ele tem cuidado das nossas vidas para a eternidade. Nós estamos trabalhando para chegarmos no céu. Então a nossa vida, aquilo que fazemos, aquilo que estamos trabalhando, precisa ser para a honra e a glória. A primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos do plano de Deus. O plano de Deus, o próximo, por favor, Sara. O plano de Deus é um plano eterno. Vamos lá em Efésios 1, 4. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, para que tivéssemos uma vida segundo a vontade de Deus. Segundo, do plano de Deus, o plano dele é um plano imutável. O que é isso?
é um plano que não muda. Eu estou aqui agora, depois do café da manhã, e falei assim, eu vou pensar o que eu vou comer no almoço. Aí eu vou pensar assim, mas eu saio daqui, chego lá no restaurante, eu vejo algo diferente, eu falo, eu quero comer. E nós muitas vezes decidimos alguma coisa, tomamos uma decisão, e na hora H a gente muda essa decisão. Nós somos assim. Tem hora que nós temos uma atitude, a gente acha, aquela pessoa vai tomar aquela atitude assim, chega lá e é completamente diferente. Igual o filho chega no pai e na mãe, né? Aquela conversinha devagarzinho que mexe com o coração, e aí você muda todos os seus planos só porque a criança chegou ali. E a gente vê que no plano de Deus, ele não muda. Vamos lá em Isaías 46:10. Isaías 46, versículo 10. Que anuncio o fim, o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei a minha vontade. O meu conselho será firme, e farei a minha vontade. Deus está fazendo a vontade dele. Por mais difícil que seja, por mais problemas que tenhamos, por mais dificuldades que estejamos passando, 46:10. Por mais vontade, por mais problemas que estejamos passando, Ele está fazendo a vontade dele sobre as nossas vidas. Um outro item do plano de Deus. O plano de Deus abrange todo o curso da história. Vamos lá em Isaías 14:2. Isaías 14:2. Depois nós vamos em Atos 17:26 também. Isaías 14, versículo 2. O plano de Deus abrange todos os fatos da história. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente, como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Atos 17:26. E de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Irmãos, aquilo que aconteceu lá na Flórida, ele já sabia o que ia acontecer. O que está acontecendo no Estado Islâmico, lá em Israel, ele já sabia. Nós não podemos estranhar isso. Ele dirige a história. E aí nós estamos falando aqui sobre os fatos que acontecem na sociedade, mas ele também dirige aquilo que acontece comigo e com você. Vamos lá em Gênesis 45, 7 e 8. Gênesis 45, 7 e 8. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviastes para cá, senão Deus. Deus dirige e Ele cuida
dos planos que Ele tem para mim e para você. Vamos lá em Efésios 2:10, que aí vai mostrar que Ele cuida tanto daquilo que acontece de bom como de ruim. Porque muitas vezes a gente fala que as coisas ruins que acontecem na vida da gente, o diabo está fazendo isso na minha vida, o diabo está fazendo aquilo. Deus permite que aconteça na sua vida. Vamos lá. Efésios 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Irmãos, quando algo ruim estiver acontecendo na sua vida, peça para Deus dar direção para você aprender alguma coisa do que você está passando. Não descarte, porque Deus dirige a história, nós não podemos ficar murmurando. Tem hora que algumas coisas acontecem na vida da gente que a gente obedece e fala: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? O que o Senhor quer que eu esteja aprendendo neste momento? A gente começa a murmurar. O que isso acontece? Deus esqueceu de mim. Ele não se lembra mais de mim. Tudo acontece para o louvor e a honra e a glória. Nós muitas vezes não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas Deus tem dirigido a história. O irmão Bolivar falou aqui: Deus me deu sabedoria para criar os meus filhos. Deus sabia que ele ia ser esse pai assim. Deus sabia. E se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida dele, os filhos dele não estariam onde estão. Deus sabia. Não é mérito dele não é mérito meu não. É o cuidado de Deus na história. Porque se você está segundo a vontade dele, ele tem cuidado de você. E aí, a gente falou que Deus tem um plano, o plano não muda, Deus cuida dos bons e dos maus. Mas, então, se Deus dirige a história, eu preciso fazer alguma coisa? Se Deus sabe o que vai acontecer comigo, sabe o que vai ter amanhã, depois, aonde está a minha responsabilidade? E aonde está o meu papel como ser humano, ou como um homem e uma mulher nesse plano de Deus? E eu queria citar um exemplo aqui para que a gente pudesse entender como é o plano de Deus na vida de uma pessoa. E queria que nós tirássemos alguns exemplos aqui. Vamos lá em 1 Reis 22. 1 Reis, capítulo 22. Eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta, porque tem algumas coisas aí que são muito interessantes para a gente entender a soberania de Deus. 1 Reis, capítulo 22. Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler todos, nós vamos estar entre o 1 e o 38, não vou ler todos, a gente vai ler alguns versículos. Aqui conta a história do profeta Micaias. E era um dos últimos profetas que tiveram em Israel, e Deus dá a ele uma visão. E essa visão, como foi de Deus, ela teria que acontecer. E aí, aqui conta a história. Vamos lá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para se encontrar com o rei de Israel, rei Acabe. E o rei de Israel disse ao seu servo:
não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar a mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Acabe, irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e eu, meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. O rei Josafá queria ouvir de Deus se ele deveria ir ou não a essa guerra. Acabe, no versículo 6, reuniu os profetas, quase 400, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Os 400 profetas que Acabe levou, olha o conselho: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá não ficou tranquilo com aquela situação. Ele falou assim: existe algum profeta do Senhor aqui que a gente possa consultar? Aí entra Acabe, no versículo 8. Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. Chamado Micaias, ele estava na presença do rei. E aí no versículo 12, ele fala assim: todos os profetas profetizaram assim dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aí o mensageiro que foi buscar o profeta falou assim: Micaias, olha o que os profetas estão falando, no versículo 13. Eles predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Irmãos, aonde está a vontade de Deus até aqui? Nenhuma. A gente vê uma política, a gente vê agradando, aí a gente abre os nossos olhos e vê assim: o Brasil, cada dia estoura uma coisa diferente. Pessoas que você acha que tem uma boa reputação, estoura uma bomba lá e vai, cada dia vai, e nem aqueles que se dizem evangélicos estão conseguindo fugir dessa situação, estão envolvidos na corrupção tanto que a gente vê que fugiram da vontade de Deus. Mas olhem bem no versículo 14 o que Micaias fala para aquele mensageiro: vive o Senhor, e o que o Senhor me disser, eu falarei. Versículo 15. E vindo ele, o rei, disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse ao rei: não é o Acabe, não é o Acabe. Sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na sua mão. E aí no 16 ele fala: e o rei, este é o Acabe, lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me fale senão a verdade em nome do Senhor? Aí Micaias vira e fala para ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, tome cada um em paz para a sua casa. Essa foi a profecia
a visão que Deus deu a Micaia sobre o rei Acabe. E ele no 18 fala assim: não te disse eu, nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau. Micaias apanha, porque ele não profetizou aquilo que teria que ser. E a história continua, irmãos. E eu queria ir no 25 agora, por favor. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim: o rei, coloca este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Micaias, homem de Deus, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado comigo. E disse mais: ouve, povos todos. O que acontece depois? O rei Acabe, ele fala assim: já que eu não posso ir, eu vou me esconder. Vou mandar alguém vestir a minha roupa e eu vou escondido. Eu vou vestir uma roupa de soldado normal, que aí ninguém vai me conhecer. Quando encontraram Josafá com a roupa do rei, porque eles estavam procurando matar o rei. Aí o que acontece? Vamos lá no 34? Vamos ler o 33. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram Josafá embora. Mas, na soberania, vontade de Deus, Ele controla a história, Ele controla a minha vida e a sua vida. Então, um homem armou o arco e o atirou a esmo. Alguém numa guerra pegou o arco e atirou para onde o nariz dele estava apontando. E acertou em quem? Ele estava todo protegido. Ele estava com aquela estrutura toda de solar, capacete. E a história nos diz que ela pegou num lugar onde era quase impossível de pegar. Então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao carreteiro: dá volta, tira-me do exército, pois estou gravemente ferido. Ele permaneceu lá naquele dia e à tarde morreu. E aí no 36 fala o seguinte: e depois do sol passou um pregão pelo exército dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei e o levaram a Samaria. E morreu o rei, o levaram a Samaria. Irmãos, os projetos de Deus na sua vida vão acontecer. Glória a Deus. Por mais que nós não entendamos. E muitas vezes nós queremos fazer isso que o rei Acabe estava fazendo. Nós queremos sair do foco da presença de Deus. E o melhor lugar onde nós podemos estar, irmãos, é no centro da vontade de Deus. Eu queria usar um outro exemplo aqui, bem curtinho. Paulo estava indo para Roma preso. E o navio pega uma grande tempestade. E eles começaram a jogar as coisas para fora, já começaram a ficar desesperados. E Deus dá uma visão para Paulo: não temas, porque ninguém vai morrer neste navio. Tinham 272 pessoas ali. No afago ou no momento de estresse da tripulação, eles queriam descer do navio. Aí Paulo vai lá e fala para os marinheiros: não deixe ninguém descer, porque Deus falou comigo
que se alguém descer, nós morreremos. Ninguém desceu. E nós, se formos lá em Atos 27, nós vamos ver o final da história. Ninguém morreu. Deus dirige a história. E eu queria, só para a gente finalizar aqui, Sara, por favor, coloca para mim o outro. Faça o outro, por favor. Tem um embaixo, tem um para baixo. Isso. Quais as atitudes que nós precisamos ter para entender ou para aceitar soberanamente Deus? A primeira que nós precisamos ter: temor. Muitos dos nossos filhos perderam o temor a nós, porque não aprenderam. Mas nós precisamos ter temor de Deus, saber que Ele cuida da gente, Ele é o nosso Senhor. Ele não é um fantoche na nossa mão que nós podemos escolher ou falar para Ele fazer o que Ele deve fazer para nós. Nós somos instrumentos dele, nós somos nas mãos dele, nós somos o barro que Ele pode quebrar e fazer do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Eu queria assim, se você não quer nada. Deus tem a vontade sobre a sua vida. Existe uma expressão que fala o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus manda, Deus é tudo. Se nós temos juízo, nós obedecemos. Primeira coisa, temos que ter temor. Segunda, Sara, por favor. Obediência. Como que um filho pode ser desobediente? Nós precisamos ser obedientes para entendermos a soberania de Deus. Como é que Ele vai trabalhar na sua vida se você não é obediente a Ele? Sara, por favor. Renúncia. Quem aqui gosta de abrir mão de alguma coisa? Ninguém. Mexe em alguma coisa que você tem ali guardadinho para você ver se você não... Mexe com seu filho para você ver. Deixa alguém chegar lá e balançar ele assim. A mãe vira uma onça. O pai nem tanto, mas a mãe... Renúncia, irmãos. Para a gente aceitar a soberania de Deus na vida da gente, nós precisamos renunciar ao nosso eu. Nós precisamos nos aniquilarmos, nos quebrarmos todo e falar: Senhor, faça o seu jeito, faça da forma que o Senhor quer. E por último, para entendermos a soberania de Deus, precisamos ter gratidão e alegria. Gratidão porque Ele entregou o seu Filho. Não foi um plano B. Não foi. Muitos falam que foi. Não foi. Ele já tinha escrito, Ele já sabia. Gratidão por Ele ter entregado tudo. E alegria por Ele ter morrido na cruz, tanto para mim quanto para você. Por Ele ter tomado o nosso lugar. Ter sofrido tudo aquilo lá que não precisava ter sofrido. Por mim e por você. Irmãos, a soberania de Deus, ela nos mostra que Deus é tudo e nós não somos nada. E que você possa, e que nós possamos entender que precisamos de Deus nas nossas vidas. Vamos orar? Paizinho querido, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado a Deus porque o Senhor tem dirigido a história. O Senhor tem guiado os nossos passos. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de estar debaixo da tua autoridade. Obrigado a Deus porque o Senhor nos tem ensinado a cada dia, a cada momento, a entender a tua soberania. Nós sabemos que o Senhor é tudo nas nossas vidas e que nós carecemos das tuas misericórdias.
Completa, ó Deus, essa mensagem nos nossos corações. Fala, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Não nos deixe sair aqui hoje da forma que entramos, mas que saímos daqui pedindo a Deus que o Senhor nos use, que quebre aquilo que tem que ser quebrado, molde da forma que o Senhor quer, porque o Senhor é um Deus soberano. E toma as nossas vidas para o louvor e a honra da Tua glória. Amém? No nome do Senhor Jesus. Amém. Queria contar a pessoa de louvor, por favor? Deus tem um plano na minha vida e na sua. E quando nós aceitamos e entendemos isso, é bem mais fácil. Tem hora que nós queremos ser duro, né? Fala assim, não, eu quero do meu jeito. Eu quero daquilo, não. Eu quero ser cumpre a vontade do nosso Deus. Deixa isso. Que a graça de Deus e as santas consolações do Teu Santo Espírito e o amor de Jesus estejam não só hoje com a igreja do Senhor Jesus, mas todos os dias até a volta dele. No nome do Teu amado Jesus. Amém. Amém. Jesus. Adoramos.
sabedoria de Deus, que Deus vai abençoar e ela vai, um dia vai resolver tomar a decisão. Eu vejo que ela é uma menina muito tranquila assim, eu vejo que ela é tranquila. As decepções. A gente tem que, os adultos superam isso com mais tranquilidade, mas os jovens é mais complicado.